E aí, garotadinha, tudo bem? Agora a gente vai ver aqui algumas artimanhas que existem, tá? Na hora de fazer soma de frações. É, Especificamente, quando nessa adição nós temos um número inteiro e uma fração, tá? Por exemplo, aqui, ó, 1 mais 7 quartos. Isso aqui às vezes causa um pouco de confusão, porque porque parte da ideia de que tem uma fração e um número inteiro, né? Não são duas frações. Então isso já fica meio estranho a princípio. Mas vamos pensar assim, ó. Um, o 1 pode ser escrito de infinitas maneiras a partir de uma divisão, tá? Pode ser o 1 dividido por ele mesmo, pode ser o 2 por 2, pode ser o 3 dividido por 3, pode ser o 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante, tá? Basta que eu tenha numerador e denominador iguais, um número dividido por ele mesmo. E esse caso aqui é o que eu vou usar, ó. Porque se eu posso escrever o 1 de infinitas maneiras, com numerador e denominador iguais, ao escolher essa daqui, o que eu terei serão duas frações com denominadores iguais. E aí ficou fácil, 4 mais 7, 11, denominadores iguais é só manter e acabou a conta. 11 quartos, tá? Bastante simples. Mais um exemplo. Se fosse 1 mais 5 nonos, eu trocaria esse 1 por 9 nonos. 9 nonos mais 5 nonos, 14 nonos. 9 mais 5, 14. Denominadores iguais a 9. Eu mantenho aqui 14 nonos. Tá? Ah, mas será que isso aqui só funciona se aqui for 1? Não. Vamos trocar esse 1 agora por 5, por exemplo. Tá? Vamos trocar por 6, porque o 1 é ímpar. Vamos mostrar que dá para fazer com um número par. 6 mais 7... 7 13avos, 7 sobre 13, tá? O 6... Poxa vida. Aí complicou, né? Não, na verdade não. Aí a gente pode pensar assim, ó. O 6 é a mesma coisa que 6 sobre 1. Não é? Porque se eu divido 6 por 1, dá 6. Inclusive, nós falamos em aula que todo número natural é racional. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, um número inteiro sobre outro. O 6 é natural e ele pode ser escrito como fração, basta colocar o 1 aqui embaixo. 6 sobre 1. Falamos sobre isso em aula. Aí vem a questão, mas se eu coloco 1 aqui embaixo, continua diferente. 1 não é igual a 13? De fato, não é. Mas nós podemos pensar, como no método do vídeo passado, nós podemos nos perguntar como transformar esse 1 em 13. E a resposta é muito simples. Basta multiplicar 1 por 13. Ele vira 13. E o que eu faço aqui embaixo, eu tenho que fazer aqui em cima. Aí eu vou fazer 6 vezes 13. Ainda pode parecer estranho, mas eu te pergunto, o que é mais fácil, multiplicar ou dividir, geralmente? Geralmente é mais fácil multiplicar. E se você for calcular MMC, essas coisas, ou aplicar aquela ideia do MMC de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, você vai ter que dividir lá no processo de fatoração, ainda vai ter que dividir aqui pelo denominador e, no fim das contas, fazer uma multiplicação. Troca tudo isso por uma multiplicação apenas. Tá? Fazer 6 vezes 3 é fácil. Ainda vou te dar uma dica. Ó. Multiplica assim, ó. Transforma o 13 em 10 mais 3. 6 vezes 10 é 60. 6 vezes 3, tabuadinha, é 18. 78. E agora você vai fechar a sua continha. Denominador 13, 78 mais 7. Se fosse mais 10, 88, né? Só que é 7, 3 a menos. 88 cai para 85. E aqui nós temos uma resposta. Jude bem? Finalizamos mais uma. Vamos para outra? Essa daqui, ó. Vamos ver. 5 terços mais 2
mais 4/3. Esse 2 aqui eu posso escrever como 2 sobre 1, tá? Não vou fazer isso agora não. Eu quero que você pense o seguinte. O 2 pode ser escrito como a divisão de 2 por 1, pode ser escrito como a divisão de 4 por 2, ou ainda de 6 por 3, olha o destaque, ou 8 por 4. Para que eu tenha uma fração que represente 2, basta que o numerador seja o dobro do denominador. Tem infinitas formas de fazer isso. E se eu escolher essa daqui, ó, essa fração equivalente, o que eu terei aqui serão 3 frações com denominadores iguais a 3. E antes de prosseguir, dá uma verificada. Se você dividir 6 por 3, realmente dá 2. Ou seja, isso daqui é igual a isso. 6/3 é igual a 2. Se duas coisas são iguais, em matemática pelo menos, se duas coisas são iguais, eu posso trocar uma pela outra. E ao fazer essa troca, os denominadores se igualam e eu posso fechar aqui, ó. 6 mais 4, 10, mais 5, 15. Essa fração, curiosamente, é uma fração aparente. Ela recebe esse nome porque ela representa um número inteiro. Eu costumo dizer que ela tem esse nome porque ela parece uma fração, mas na verdade é um número inteiro que está disfarçado, tá? Ele colocou uma máscara do Scooby-Doo, né? Quando você tira a máscara dela, oh meu Deus, é um número inteiro. Enfim, 15 dividido por 3 dá 5. Agora, olha só, já aproveitando esse exemplo, só comentar, muitas vezes em matemática, antes de sair fazendo conta do jeito tradicional, vale a pena parar um pouquinho e observar o que nós temos, tá? Olhando só com um pouquinho de carinho, ignorando esse 2 a princípio, nós teríamos 5/3 mais 4/3. Dois denominadores que já seriam iguais, que já são iguais. 5/3 mais 4/3 dá 9/3. E 9/3, 9 dividido por 3 dá 3. Somando com 2, 5. Tá? 5/3 mais 4/3, 9/3. Divide 9 por 3 dá 3. Soma com esse 2 dá 5. Ou seja, daria para fazer essa continha toda sem fazer essa continha toda. Só com o poder da observação. Então vale a pena, às vezes, muitas vezes, desligar o botão de automático, sabe? E observar o que é dado, se tem algum atalho, algum caminho ali mais elegante, mais inteligente, tá? Pra gente não ter que ficar fazendo continhas desnecessárias, tá bom? Quando não tem saída, aí vai suar a camisa. Mas às vezes dá pra sair de forma bem bonitinha, bem menos cansativa, tá bom? Espero que tenham gostado. Até uma próxima.